Já imaginaram um jogo de futebol resolver um dos maiores crimes de um país? Um crime em que o fenómeno desportivo em nada tem que ver? Foi num Flamengo Corinthians, um encontro que por si só já seria um jogo grande, mas ganhou outro tipo de protagonismo, já que sem ele, muito dificilmente a investigação chegaria a ser concluída. Neste episódio do Míticos FC, viajamos até 2002 para entender como ficou resolvido este caso jurídico-futebolístico. O caso Richthofen foi um dos casos policiais mais macabros a acontecer no Brasil em pleno século XXI. Como protagonista temos Suzanne Richthofen, uma jovem estudante de Direito de 18 anos que ordenou o namorado Daniel e o cunhado Christian Cravinhos assassinarem os pais dela à paulada, recorrendo a 2 barras de ferro, enquanto os progenitores estavam a dormir. Susana era filha de Manfred e Marizia, o casal von Richthofen, uma das mais ricas famílias de São Paulo, e decidiu matar os próprios progenitores motivada pelo desacordo que tanto o seu pai como a sua mãe tinham sobre o relacionamento com Daniel e pelo desejo de ficar com a herança da família. Até aí tudo certo, salvo seja, não estou aqui a inocentar a Suzanne, mas onde é que entra o jogo entre o Flamengo e o Corinthians? O que acontece é o seguinte: a investigação do caso, após o interrogatório realizado aos 3 principais suspeitos, deparava-se com quebra-cabeças que impossibilitava resolver o crime. Tinham, de um lado, a certeza de que Suzanne e os irmãos Cravinhos eram os culpados, porém, estes teriam, como argumento de defesa, um alibi que os inocentava. Alegavam então que apenas foram ao local do crime de passagem pela meia-noite e que os pais estavam vivos e a dormir, tendo partido os 3 em seguida para um motel onde foram pernoitar. O que o trio não estava à espera era que o futebol fosse um fenómeno de massas, que juntasse multidões, ainda mais no Brasil, sejam multidões no estádio, em casa ou no trabalho. Naquele fatídico dia de 30 de outubro de 2002, jogava-se no Maracanã um Flamengo Corinthians a contar para o campeonato do Brasileirão. E o que seria a festa do gol do avançado Guilherme, que confirmou a vitória do Timão e pôs fim a um jejum de 11 anos da equipa de São Paulo sem vencer na casa do Flamengo, ficou para segundo plano ou mesmo para terceiro plano. E tudo por causa de um nome: Francisco Gevinaldo Modesto. Quem? O vigilante do condomínio. Francisco Modesto era o vigilante do condomínio onde viviam os von Richthofen e calhou estar a trabalhar naquela noite e na cabine de vigia a assistir ao jogo, estando, consequência, a ver o momento em que Suzanne chegou à casa dos pais. No interrogatório que o vigilante fez, o homem disse à polícia que não prestou atenção ao número de pessoas no veículo, mas tinha a certeza que tinha passado logo após o fim do encontro Suzanne, no carro de Suzanne, e que mais nenhum carro teria chegado ao condomínio. Esta subtil afirmação desencadeou toda a investigação, já que a polícia tinha um ponto de partida para tentar desconstruir o alibi dos 3 suspeitos, uma vez que os investigadores também estavam a assistir ao jogo e sabiam a hora exata em que este tinha terminado. Tendo como ponto de partida que o jogo entre o Flamengo e o Corinthians terminara pelas 11h50, a polícia conseguiu assim concluir que o crime aconteceu entre as 10 da noite e a meia-noite, e que Suzanne e os irmãos Cravinho tinham estado naquele local àquela hora. O alibi dos interrogados era assim desmontado. Era desconstruída esta ideia apresentada pelos 3 que lá tinham estado apenas à meia-noite e que os pais estariam vivos. E juntava-se também a um rol de contradições descrito nos interrogatórios realizados, que levaram, portanto, a que a polícia suspeitasse de Suzanne e dos irmãos Cravinhos. Toda esta investigação terminou a 6 de novembro daquele ano, com a confissão de Christian, obrigando, por consequência, Suzanne a revelar ter sido ela a orquestrar todo o crime e Daniel a admitir que esteve por trás da co-execução. Os 3 acabaram condenados por mais de 35 anos por homicídio qualificado. Suzanne, em 2023, progrediu com a pena em regime aberto e, aos dias de hoje, já vive fora da prisão, longe dos holofotes mediáticos.
Já os irmãos Cravinho acabaram também por não cumprir toda a pena, apesar de terem sido reincidentes pela prática de outros delitos. Este foi mais um episódio do Míticos FC, espero contar com vocês desse lado e já sabem, todas as sextas-feiras um novo episódio tanto no Spotify como no YouTube. Vemo-nos no próximo episódio.